Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos apresentar algumas boas práticas que você pode seguir quando você está criando as suas visualizações. Quando a visualização ela é utilizada somente por você ou pela sua equipe de trabalho, você pode utilizar a visualização que você achar que é mais adequada para a situação. Quando você tem que apresentar o insight que você está exibindo ali para um outro grupo de trabalho ou para uma pessoa que não está envolvida no contexto do seu dia a dia, é aconselhável que você utilize o gráfico de barras, o gráfico de linhas ou o gráfico de pizza se for poucos valores. Esse é o conselho das pessoas que trabalham no dia a dia com a visualização de dados. Tá? Então nós vamos mostrar na sequência alguns exemplos de visualizações que poderiam gerar confusão para quem estivesse lendo os seus insights, ok? Então vamos lá. Então vamos começar pelo campeão de uso incorreto, que é o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza é muito utilizado, muitas pessoas gostam de utilizar ele. Mas dá uma olhada nesse gráfico aí. Olha a quantidade de fatias que existem. É praticamente impossível para o ser humano identificar algum padrão, algum formato aqui. Você tem que usar o gráfico de pizza quando você tem poucos valores, 4 ou 5 valores. Mais do que isso, o gráfico não fica adequado. Uma solução para aquela mesma visualização. Estou com os mesmos dados da visualização anterior, mas nesse caso eu fiz num gráfico de barras e ordenei ele pelo valor total. Olha a diferença, você consegue extrair algumas informações dos clientes mais significativos, você tem uma ordem, muito mais prático. Vamos a outro exemplo de má utilização. Esse gráfico de linhas. Você tem, na primeira dimensão você tem o país, que é a origem, e depois você tem o destino. Você está usando um gráfico de linhas para uma situação que não é temporal. É uma situação que envolve origem e destino. Qual que seria uma solução sugerida para isso aí? Colocar o gráfico de barras classificado por dimensão. Então você olha assim que você tem a primeira dimensão como sendo a origem e depois a segunda dimensão ordenada de acordo com os destinos mais significativos. Você consegue extrair mais informações disso aí. E o gráfico de linhas então? Qual que é a situação ideal? A gente está vendo aqui na tela. Aqui você tem um faturamento ao longo dos anos, né? Começando do ano menor para o maior. Então aqui você vê claramente como que foi, se subiu, se desceu, enfim, tem toda a tendência aí. E o gráfico de barras? Será que existe alguma situação que ele não é ideal? Vamos ver esse caso aqui. Nós temos todos os meses e a gente está comparando em todos os meses o faturamento do ano de 2 anos diferentes. Então nota que você tem alguma informação aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o gráfico de linhas. Olha a visão. Muito melhor. Então, ou seja, quando você está falando ao longo do tempo, o de linha é muito melhor. Por quê? Você já consegue observar que no primeiro trimestre, o ano aqui, 2009, foi bem maior do que o ano 2010. Depois o 2010 recuperou no segundo trimestre, e no último trimestre ele teve uma queda novamente. É sempre bom lembrar que o Connexus BI permite a análise livre, ou seja, você pode configurar o gráfico que você quiser. Mas é sempre bom também lembrar que você tem que ter uma boa prática de verificar se a sua visualização realmente está mais adequada para uma outra pessoa que estiver visualizando.